Pessoal, podemos iniciar? Fica à vontade, professor. Então, meu boa noite oficial a todos vocês. Só queria esclarecer que essa aula é uma aula prevista no calendário. Nós antecipamos uma aula semana passada, mas de acordo com o que tratamos eu e o coordenador, nós vamos manter o calendário de aulas quinzenais. Isso significa que a semana que vem, mesmo se não fosse feriado, não haveria aula. Então, a semana que vem não haverá aula e nos veremos no dia 28, que é na semana seguinte. Aí, a partir desse momento, a gente mantém aquele calendário de aulas quinzenais pelo fato do modelo da disciplina ser uma disciplina blended, né? Então, alguns avisos, ou talvez reiterar alguma coisa que vocês já sabem. Queria confirmar se vocês receberam algum comunicado com relação às provas. Receberam ou não? Sim, professor, recebemos um e-mail informando sobre as provas que ocorrerão de maneira online, não é isso? Isso, perfeitamente. Mais alguma coisa que vocês receberam ou não? Não, para nós, pelo menos para mim, foi só isso, que teremos as aulas em ambiente virtual, no caso, as provas, né, que ficarão gravadas. Sim. Então, anotem, por favor, porque as provas, ou melhor, a prova de metodologia científica, ela será composta por 10 perguntas de múltipla escolha, contendo o material, o conteúdo das unidades 1 e 2 do livro, que eu vou repassar com vocês daqui a alguns instantes. Então, repetindo, a prova de metodologia científica será composta por 10 perguntas de múltipla escolha dos conteúdos da unidade 1 e 2, até o item 2.4 que nós tratamos a semana passada. Então, esta prova, ela será postada, eu gostaria que vocês anotassem, na unidade 2, seção 3, ou encontro 6. Repetindo, unidade 2, seção 3, ou encontro 6. Aparecerá lá para vocês a avaliação oficial B1. A característica da prova, que vocês também devem ter, né, recebido alguma informação, caso contrário, né, eu lhes darei hoje, cada pergunta ela tem uma estrutura modelo ENADE, que não deve ser novidade para vocês. Então, essas 10 perguntas, elas são autocorrigíveis, no mesmo estilo das atividades diagnóstica e atividade de aprendizagem que vocês têm tido a experiência quando têm acesso aos conteúdos do livro lá, né? Então, quando vocês forem responder, tomem o devido cuidado. Por quê? Porque vocês terão apenas uma oportunidade para poder responder, né? Não haverá condição de ser respondida novamente, tá? Então, algum de vocês nunca teve acesso à avaliação diagnóstica ou tiveram essa experiência já? Não, professor, para nós é a primeira que está acontecendo. É a primeira? Sim, para nós também. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Quando vocês entram no AVA, vocês têm lá a web aula, correto? Sim, sim. Logo em seguida, vocês têm avaliação diagnóstica.
que é uma seleção de perguntas relacionadas ao conteúdo do livro. Ah, perdão, professor. Eu me confundi. Essa daí nós temos. Normalmente são 2 tentativas no próprio ambiente virtual, né? É dessa que o senhor se refere. Isso mesmo. Ah, tá. Não, para nós também realmente aparece. Que como o senhor falou que só teria uma alternativa, não teria como refazer, lá aparece que nós podemos refazer, né, no caso. Isso, lá vocês têm essa condição de refazerem a resposta, mas na prova não haverá essa possibilidade. Correto. O que eu queria demonstrar é que a mesma tela que vocês enxergam no AVA vai ser a mesma tela que vocês vão enxergar na prova dos professores, tá? Tranquilo, professor. Então, toda a cautela é necessária, né? Vocês vão ter um tempo muito interessante para poder responder essa prova, tá? Então, tomem o devido cuidado para não responder e quando finalizar, não vai poder voltar àquela pergunta, caso tenha alguma dúvida logo após o encerramento, tá bom? Legal. Esta prova, ela vai estar habilitada para vocês no dia 20 de abril, e ela vai ficar até o dia 24 de abril no ar, às 23h59. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, como eu disse, vocês, de posse do livro, vão ter tempo suficiente para tirar nota máxima, né, sem dúvida alguma. Sem colar, né, professor? Olha, eu diria que isso é uma inverdade. Foi mal. Eu não aguentei. Né? Se algum aluno perguntar, professor, é prova com consulta, eu não vou nem responder. Não nos faça rir daqui, Anderson. Eu vou ser mal educado e não vou responder. Então não sejam afoitos, né? Façam com bastante calma, procurando absorver o conteúdo das unidades e das sessões, porque isso vai valer toda a pena na construção do texto que vocês estão realizando agora, tá? E o prazo para nós lançarmos a nota para vocês é até o dia 28 de abril, também no portal. As atividades formativas, essas atividades que eu tenho solicitado a cada encontro, nós vamos lançar a nota parcial, né, até o dia 17, próxima sexta-feira. Então, esses são os recados. Nós passamos por um treinamento há pouco, né? Iniciamos o treinamento às 18 horas e tivemos essas informações para passar para vocês nessa noite. E gostaria que vocês compartilhassem com os colegas, tá bom? Tranquilo, professor. Professor, Pois não. no momento da prova, a gente vai estar fazendo em conjunto com todos os alunos ou não? A gente vai estar disponível para nós e a gente vai fazer? É Larissa que está falando, né? Isso. Então, Larissa, você vai fazer a prova no tempo que você dispor, né? Então, ela vai ficar aberta para a turma que eu identificar lá no portal. Então, eu vou compartilhar como eu compartilho o material que eu tenho postado lá no APA. Não sei se essa foi a resposta que você esperava. Professor, no caso vai ficar, dá para entrar somente uma vez. Eu entro, faço a prova no caso da matéria do senhor, de metodologia, só vai ter uma chance de entrar no caso de abertura desse arquivo, faço a prova e será fechado aquele arquivo. Eu vou argumentar de forma diferente. Você vai ter uma única possibilidade de encerramento da prova. Enquanto você não encerrar a prova, ou seja, vai ter
um ícone no final da prova, que é encerrar a prova, eu não sei direito qual é o termo que vão usar, tá? Mas no momento, ou finalizar a prova, alguma coisa assim. Então, enquanto você não clicar nesse botão, ele vai ficar ativo. Entendi. Entendeu? Porém, você não saberá se você acertou ou errou sem antes finalizar. Tudo bem? Entendi, professor. Tudo bem. Aí fica por conta e risco de vocês, né, utilizarem das estratégias que melhor vocês escolherem. Como disse o Anderson, a prova não será com consulta, tá vendo? Meu Deus do céu, né? Certo, Anderson? É por aí, é por aí. Desculpa a brincadeira. Não, tudo bem, fica tranquilo. Então, eu gostaria de compartilhar algumas telas com vocês e fiquem tranquilos que eu vou tirar as dúvidas com relação a resumo e resenha, tá bom? Só um instantinho. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, professor. Tá fácil, tá legível? Quer que eu aumente um pouco mais? Tá legível para mim, professor. Tá? Então, pessoal, a prova ela vai se concentrar, como eu disse, nas unidades 1 e 2, tá? Então, eu apresento para vocês, mais uma vez, os conteúdos da unidade 1, onde nós tratamos da ciência como um meio para se construir o conhecimento, né? E apresentamos alguns critérios que são importantes para vocês irem construindo o texto devagar. Também comentamos a respeito entre aspas, do acho que, das percepções individuais, da visão de mundo que cada um tem sobre determinado fenômeno que queira estudar, mas que isso, né, ele não é um insumo, um critério, um requisito para se construir conhecimento dentro de uma metodologia chamada metodologia científica. Vocês viram que, a partir do conhecimento filosófico, se começa a ter uma aproximação com a ciência propriamente dita, né? E aí, né, desembocando justamente naquilo que é a ciência, que trata da razão, trata da experimentação. Então, quando eu experimento algo, né, num determinado campo de estudo, seja numa pesquisa de campo, ou seja, numa revisão bibliográfica, quando eu começo a perceber, né, dicotomias, diferenças ou aproximações ou convergências, é o momento em que vocês estão experimentando o conhecimento. Então, é nesse momento que a metodologia científica assenta, né, dentro do processo de construção de vocês, em termos de graduandos, né, é somente o conhecimento científico que dá essa profundidade, traz essa qualidade de construção de texto, capaz de gerar debates, capaz de provocar, né, novas realidades, que traz justamente um pensamento um pouco mais longe ou distante do senso comum e se aproximando cada vez mais daquilo que nós chamamos que é ciência. E deixa eu voltar aqui. Isso.
Então, essa unidade 1 foi a base, o alicerce, para vocês entenderem o quanto é importante, numa construção de texto, vocês se aproximarem muito mais da ciência, do experimento, daquilo que já foi testado, do que simplesmente se aproximar em algo, como eu posso dizer, algo tão raso ou incipiente, né, onde você não consegue argumentar a respeito daquilo que você escreveu, né? Se for algo que leve em considerações a percepção do autor, né, é importante, óbvio que é importante. Mas quanto mais eu estiver próximo de leituras e literaturas que confirmem ou refutem aquilo que eu estou observando, a qualidade do texto de vocês, ela cresce exponencialmente, tá? Partindo para o segundo estágio, é onde, a partir do momento que eu me apropriei desse conhecimento científico, me dá a condição de querer experimentar novas experiências, né? Buscar novas formas de ver aquilo que eu estou enxergando. E aí nós passamos por um processo de entender a pesquisa, né? Entender que a pesquisa é um levantamento de informações aderentes àquilo que eu quero formular em termos de conhecimento, construir conhecimento, mas também saber da responsabilidade que vocês têm de procurar fontes de consulta, né, que sejam realmente próximas daquilo que vocês querem estudar. Muitas vezes, desculpem, muitas vezes eu sou levado pelas facilidades ou por um texto em que eu tenha uma afinidade, mas muitas vezes aquele conteúdo do texto não irá representar lá na frente aquilo que a ciência espera, que é a profundidade, né? Buscar nas entrelinhas aquilo que se quer dizer, e não simplesmente buscar nas palavras frias, né, alguma coisa que seja palatável, que seja degustativo, que eu goste, né, porque é uma palavra que eu gosto de ler. E muitas vezes uma palavra, como é que eu posso dizer, uma palavra prolixa, uma palavra difícil, né, que se eu usar o dicionário e procurar saber o seu significado, ele pode me trazer muito mais frutos positivos lá na frente do que simplesmente uma palavra em que eu não consiga nem saber o que é, nem o que significa dentro de um contexto. E eu lembro de ter conversado com vocês nas primeiras aulas, talvez na primeira, de que a metodologia científica, ela se apropria, né, não somente daquilo que se quer estudar ou se quer analisar, que a gente chama de texto, mas sim trazer as variáveis que interferem direta ou indiretamente naquele texto, né, que é o chamado contexto. Então, se eu quero estudar determinado fenômeno, acontecimento, notícia, né, técnica, metodologia, eu preciso entender o que está por trás, em seu entorno, né? Quais são os impactos que essa metodologia, técnica ou fenômeno, ela pode causar naquilo que está em seu entorno, que é o que para nós, avaliadores, né, nós passamos a acreditar que realmente foi feita uma pesquisa, e não simplesmente achar um termo qualquer, ou uma frase, ou um parágrafo que justifique o tema do meu trabalho. Então, o processo de pesquisa, ele precisa ter a responsabilidade, né? Por quê? Porque eu estou construindo o conhecimento. Então, essa pesquisa ela precisa ser observada, né, no sentido de que qual fonte eu vou abstrair essa pesquisa, né? Quais são as referências que eu vou utilizar para poder alicerçar os meus argumentos, né? Qual o valor que eu quero
né, colocar na capa do meu trabalho, capaz de poder gerar realmente boas expectativas em quem for ler, quem for avaliar. E aí que está, né, mais uma vez eu reitero, o valor de um curso superior não está apenas na estrutura da instituição, no marketing, no nome, enfim, da biblioteca, nada disso. Isso é um conjunto. Agora, aquilo que mais nós prezamos em termos de qualidade de um curso é a produção que os alunos conseguem construir em termos de conhecimento. É o que a gente chama de produção científica. É o que os alunos estão produzindo em termos de ciência da sua área de atuação, capaz de gerar valor, agregar valor ao curso. Então, nós insistimos muito nisso. Os alunos não podem se permitir, né, construir um conhecimento raso, capaz de não gerar frutos no futuro. O aluno ele precisa, desde o início, mergulhar na sua área de atuação ou na sua profissão futura e se descobrir nela. Por que que isso é importante? Porque o curso precisa passar por vocês e vocês precisam passar pelo curso para que tenha realmente valido a pena. Então, mais uma vez, a produção científica é a cereja do bolo, né, dentro de todos os ingredientes relacionados a essa profissão que vocês escolheram, seja qual área for. Então, são vocês que geram valor ao curso. Não somos nós somente, não é biblioteca, não é instituição, são vocês. Então, a nossa responsabilidade enquanto orientadores é levar vocês a entender o quanto é importante um trabalho autônomo, um trabalho de pesquisa um pouco mais aprofundada, o profissionalismo de uma pesquisa, não apenas para cumprir obrigações regimentais da disciplina ou do semestre, mas sim para você ir construindo tijolo por tijolo, né, o seu trabalho de conclusão de curso, porque é um processo continuado, a gente fala, né, que é uma avaliação processual. Você vai construindo, né, a cada semestre, vai construindo um tijolinho para, no final, vocês terem capacidade suficiente de poder argumentar, debater sobre esse fenômeno que mais causa em vocês dúvidas, indagações, curiosidade, enfim. Chegar ao final do curso sem ter chegar no final do curso sem ter experimentado essa trajetória metodológica, né, vai levar vocês a alguma dificuldade, né, quando forem exercer a profissão de vocês. Aí nós falamos de algumas técnicas, né, o exemplo é o fichamento, né, que isso é de tempos passados, mas a filosofia do fichamento existe até hoje, né? Seja hoje por um equipamento tecnológico que substitua os antigos cartões, fichas e folhas de papel, né? Não importa, o importante é que a técnica existe e que é lá que vocês vão colher as principais informações, né? Qual foi o livro que vocês tiveram acesso, qual foi a editora que publicou, nome do autor, nome do livro, qual edição que vocês tiveram acesso, é uma edição atual, é uma edição anterior, né? Porque eu dei um exemplo para vocês, que talvez eu vá relembrá-los, que é quando nós, avaliadores, observamos as referências bibliográficas e perguntamos para o aluno: você teve acesso a esse livro que está escrito aqui? Você pegou esse livro? Você consultou esse livro? Ou você, ao fazer uma pesquisa, copiou e colou o que estava na pesquisa em termos de referência bibliográfica?
Então, essa é uma grande interrogação que muitas vezes o aluno não consegue responder, né, de fato e de direito. Por quê? Porque quando você coloca lá nas referências bibliográficas, o que se espera é que todas aquelas informações tenham passado pelo crivo do autor. E quando eu falo crivo do autor, é a leitura, é a posse do livro, né? Folheei aquele livro, não importa, ou li na tela de um computador, não importa o meio, mas que eu não faça como grande parte das pessoas fazem, que é pegar um livro, né, utilizar ali um fragmento daquele livro e lá no livro, nas referências, e copiar todas aquelas referências. Muitas vezes o aluno coloca livro não traduzido, livro em língua estrangeira, e aí nós perguntamos, mas você teve acesso a esse livro? Você tem influência nessa língua? E o aluno fala não. Fala, poxa, então por que que vocês colocaram isso na referência bibliográfica? E aí não existe resposta. Por quê? Porque não teve acesso. Então, esse é o conceito, a técnica, o fundamento do fichamento, de que todos os livros, todas as obras, todos os periódicos, revistas especializadas, né, ou qualquer fonte de consulta, você coloque ali naquele rol, naquela folha, né, qual foi o material que você utilizou de pesquisa. E aí sim, quando eu tiver com o meu texto finalizado, aí sim eu pego daquelas fichas do Word, seja onde for, e descarrego para as referências bibliográficas. Ou referências quando tiver algum site, né? Porque existe a diferença quando vocês têm um texto onde a pesquisa foi feita única e exclusivamente por meio de livros, né? Então aí você coloca lá referências bibliográficas. Quando você inclui as referências bibliográficas num site, um periódico, aí deixa de ser referências bibliográficas para ser apenas referências, né? Então, bibliográficas eu tiro. Por quê? Porque eu estou incluindo outras fontes de pesquisa, que não foram apenas livros. E a 2.4, nós falamos do resumo e resenha, apesar que nós começamos com resenha, que tem aí uma certa diferença, eu diria que um abismo entre um resumo e resenha, né? Resumo onde eu fragmento, né, grande parte do conteúdo de determinada fonte de consulta, porém, sem me descolar das principais ideias que aquele texto me trouxe e que eu vou utilizar na elaboração do meu texto final, né? Eu dei até um exemplo de um tijolinho. Você vai esculpindo o tijolo pelas beiradas, mas o centro do tijolo precisa permanecer. Ao contrário de muitas vezes a gente pega fragmentos externos, né, como se fosse um Frankenstein, né? Quer dizer, um pedaço de um lado, um pedaço do outro, mas e a ideia principal? Então, isso não é resumo. E a resenha tem as suas características, critérios mais profissionais, aonde eu, como principal característica de uma resenha, é eu me colocar no texto, porém de forma implícita e não explícita, fazendo com que os autores se conversem. Dei exemplo para vocês, né? Então, diante dessa pandemia, um autor, o segundo fulano de tal, fala isso, isso, isso. Por outro lado, né, temos outras pessoas que, né, contestam essa afirmação dizendo isso, isso, isso. Então, percebam, eu estou me colocando no texto como um interlocutor, só que eu não estou dizendo nem eu, nem nós. Então, apenas para deixar isso muito esclarecido, né, de que um texto acadêmico, ele precisa necessariamente ser impessoal. Tá? Então,
resumo e resenha foi, de fato, aquilo que fechou o primeiro bimestre dentro da disciplina Metodologia Científica. Então, nesses principais pontos, pessoal, ficou alguma dúvida? Antes de eu entrar, eu vou já mostrar outra tela, que eu quero passar tópico a tópico e tirar as dúvidas que eu sei que vocês têm, principalmente do que está em vermelhinho aqui. Mas até o 2.4, ficou alguma dúvida das minhas explicações? Gostaria de ouvi-los e ouvi-las. Até aí não, professor, tá ok para mim. Eu também concordo com a Mayara, hein? Para mim tá bem tranquilo por enquanto. Vocês entenderam a importância da disciplina Metodologia Científica na vida profissional de vocês? Sim, essencial, né, professor? Mais alguém tem um feedback? As minhas explicações foram a contento, simples, ou ficou muita coisa prolixa, difícil de entender? Professor, para a gente aqui, para mim tá tranquilo. Mas também eu não posso me pegar e determinar isso pela turma toda. Eu queria até fazer uma ponderação, que as aulas nós estamos participando aqui, e eu tenho presenciado aqui apenas algumas pessoas falando, eu, Mayara, Priscila, quando tem oportunidade, Larissa, mas os outros colegas, quem quiser participar, também não se sintam acanhados, não. Podem fazer a pergunta que nós estamos aqui para auxiliar também. Talvez a dúvida de vocês possa gerar uma dúvida ou um esclarecimento para nós. Então, eu peço a gentileza de todos os outros colegas também participarem da aula. Por favor, fale, estamos entre amigos. Exato. E eu vou dar um ingrediente a mais disso aí, né? Muitas vezes o aluno se vê tímido, com receio, porque está na frente do professor, às vezes acha que o professor é uma pessoa malvada, que vai dizer que está errado, né? Nesse momento, não, estamos longe um do outro. Né? Então, haveria mais facilidade até, né? Não vai uma bronca vir na internet, não, fica tranquilo. Eu vou colocar aquela figurinha do emoji, né? Vermelhinho e bravo. Mas vamos lá, pessoal. Coloque para fora aí as dúvidas, por favor. Professor, tá me ouvindo? Oi, quem está falando? É a Larissa. Oi, Larissa, pode falar. Desculpa que eu estava lavando a louça, não consegui te responder na hora, mas referente às aulas, até o momento das que eu participei, assim, para mim foi assim bem esclarecedoras, mas eu tenho bastante dúvidas, porque eu não estava presente em todas as aulas, né? Mas aí eu que teria que correr atrás por conta disso, né? Mas eu vou te ajudar quando nós chegarmos agora nesse próximo slide, tá? Tá ok. Bom, gente, também não vou obrigar ninguém a falar, obviamente, né? Cada um tem a sua liberdade, mas eu queria me deter um pouco nesse slide aqui, tá? E depois eu tenho uma surpresinha para vocês, depois desse slide, mas eu comento daqui a pouco. Observem que quem tiver com o microfone ligado, só desabilita, por favor, que eu estou ouvindo alguém tomando refrigerante, aí está dando vontade aqui. Bom, gente, como estratégia didática, cada professor tem a sua, né, e eu me permiti utilizar essa estratégia justamente para
para auxiliar vocês na construção desse texto final do curso, tá? Então, eu sugeri que vocês iniciassem a elaboração das atividades, né, criando o seu texto, né? Aquele texto que talvez hoje possa parecer incipiente, possa parecer provisório, mas pelo menos em termos de estrutura, vocês vão estar bem encaminhados e não vão se perder pelo meio do caminho. Então, na metodologia científica, né, ou qualquer área que vocês tenham escolhido, direito, engenharia, serviço social, administração, o que se espera é que no decorrer do curso, vocês sintam uma curiosidade de conhecer determinado tema que o professor ministrou numa aula, conhecer determinada área que compõe a profissão de vocês e que vocês vão exercê-la no futuro próximo, né? Então, desta curiosidade, gerar um tema, né? Então, o tema, ele nasce de uma temática, de uma curiosidade, de uma área, de uma técnica, de uma metodologia, de um conhecimento novo, emergente, não importa, né? O importante é que você captou aquela informação, gerou curiosidade, e você traz consigo essa curiosidade desde o primeiro momento que você teve essa informação. Pode até acontecer de vocês ainda nem ter tido ainda, tá? Mas é uma forma da gente poder exercitar essa construção do texto acadêmico. Então, a temática, né? Então, ela é o grande guarda-chuva que vai amparar todos os argumentos que vocês forem utilizar dali por diante, né? Então, é uma promessa de você para você mesmo, e que você vai seguir essa promessa, fazendo ajustes, mudando rotas no meio do caminho. Isso acontece e é natural de acontecer. Porém, eu preciso, né, manter uma estrutura sempre em mãos para não me perder. Então, dessa temática surge o tema. E o tema, não existe obrigatoriedade de ser uma palavra, 2 palavras, 3, uma frase, né? O que importa é que quando o leitor, né, enxergar esse tema, ele saiba no tema o que esperar antes de ler qualquer página seguinte. Então, o tema ele precisa ser autoexplicativo. Ele precisa dar sinais para o leitor de aonde você quis chegar. Então, isso é muito particular do autor. Porém, né, a técnica existe, então por isso que eu fiz questão já de comentar. O tema precisa ser autoexplicativo. Eu não posso utilizar como um tema acadêmico uma palavra que não me leve a entender o que vocês querem estudar ou querem explicar. Porém, contudo, todavia, existem palavras que são autoexplicativas, né? Por exemplo, a palavra empreendedorismo é uma palavra que me remete a pensar em uma série de situações, de técnicas, de critérios, né, que eu posso encontrar nessa leitura. Então, é para vocês verem que não existe uma obrigatoriedade de quantidade de palavras, mas sim que essas palavras remetam o leitor a entender qual foi a curiosidade, a indagação, aquilo que te fez, né, se tornar, de fato, o autor dessa obra. Então, o tema, ele precisa ser autoexplicativo. Segundo, se eu tenho uma curiosidade, se eu tenho uma indagação, né, e aquilo fica coçando ali em mim, né, eu preciso mostrar qual é o objetivo que eu vou traçar para poder atender esse tema, né? Então, o objetivo desse texto, o objetivo deste trabalho será, por que o verbo no futuro? Porque eu estou começando a escrever o meu projeto, né? Então, ele precisa
ele precisa levar o leitor a entender que ele estava num ponto A e que chegar num ponto B. Então, o objetivo desse trabalho será, e aí usar um verbo no infinitivo, né? Então, o objetivo desse trabalho será analisar, discutir, debater. Então, o verbo no infinitivo ele é fundamental quando eu escrevo um objetivo geral. Então, reiterando o que eu disse para vocês, o objetivo geral, né, na minha leitura, ele tem um significado. O que eu espero alcançar ao término deste trabalho, ao término desse texto, ao término dessa monografia, ao término desse artigo. Então, quando alguém ler aquele único parágrafo, porque o objetivo geral é um parágrafo só, eu preciso ter a certeza absoluta do que o autor se propôs a alcançar. Então, o objetivo do meu trabalho será, né, mostrar para os alunos dos diversos cursos a importância da metodologia científica na área de trabalho futura deles. Então, esse objetivo geral, ele precisa ser bem formulado, né? Não pode ser algo que não leve a lugar nenhum. Né? Algumas vezes encontramos textos, né? O objetivo desse trabalho será melhorar a minha performance como aluno no curso X. Aí você para pensar e fala, poxa vida, será que ele está falando algo que construa conhecimento ou que isso é decorrência de qualquer trabalho acadêmico, qualquer trajetória acadêmica? A letra C, eu solicitei a vocês que para alcançar o objetivo geral, que muitas vezes, né, é um objetivo de médio e longo prazo, quais são as fases que eu preciso percorrer para alcançar esse objetivo geral? Então, qual é o passo 1? Então, o objetivo específico é fazer um levantamento bibliográfico sobre empreendedorismo. Levantamento bibliográfico sobre as últimas legislações sobre a área comercial. Levantamento bibliográfico para saber qual é a função social, enfim. Então, primeiro passo, vou buscar informação. Segundo passo, fazer uma análise quantitativa a respeito disso para chegar aqui. Enfim, objetivos específicos são passos que vocês vão, né, dar para alcançar o grande objetivo geral. Objetivo específico, fazer uma pesquisa numa empresa relacionada à tecnologia. Então, quando eu for ler esses objetivos específicos, do número 1 até o último, quando eu chegar no último, eu vou ter certeza que você vai alcançar o objetivo geral. Letra D é o problema de pesquisa. Né? Não seria diferente se eu não tivesse uma dúvida, uma indagação, uma curiosidade, e essa minha curiosidade levasse a formular um problema. Né? Até que ponto a área de engenharia está adaptada às novas tecnologias? Interrogação. Até que ponto o direito comercial sustenta as novas atividades econômicas? Interrogação. Até que ponto o Brasil está realmente com estrutura para atender socialmente a sua população? Interrogação. Percebem que o problema requer uma pergunta. Então, essa pergunta nasce da onde? Nasce do tema, do objetivo geral e dos objetivos específicos. Letra E, a metodologia. Que metodologia vocês vão utilizar para poder sustentar os argumentos? Serão apenas uma revisão bibliográfica? Vocês vão fazer uma revisão bibliográfica mais com pesquisa de campo? Vão aplicar questionário? Tudo isso precisa estar relatado
no campo chamado metodologia. Eu preciso saber quais são as técnicas que vocês vão usar, né, para poder construir esse conhecimento. Se vocês vão usar dados estatísticos, se vai haver tabulação, se esses dados estatísticos são de fontes primárias, ou seja, de material já formatado, ou vocês vão construir isso? Então, nós passamos lá pela metodologia e vimos a característica de cada uma. E, por fim, que talvez seja a grande dúvida, resumo e resenha, né? Eu pedi para vocês, né, com calma, não precisa ter pressa. Esse é um trabalho que está sendo construído devagar, né, não precisa nada a ponto de que, terminado o semestre, eu vou pegar isso e já vou publicar numa grande editora, nada disso. Mas que vocês experimentem a arquitetura, a modelagem, a estrutura, né, na elaboração de um texto acadêmico. Então, eu pedi para vocês, caso vocês tenham um tema ligado à profissão de vocês, muito bem. Caso não seja um tema não ligado à área de vocês, tudo bem do mesmo jeito. Não tem problema o tema de quem está fazendo serviço social ser de engenharia, quem está fazendo de engenharia ser de serviço social e vice-versa. Não importa. O importante é vocês experimentarem a estrutura. Se vocês já tiverem essa indagação, essa curiosidade sobre a profissão de vocês, melhor ainda, porque aí você vai eliminando passos, né? Etapas, por exemplo. E já vai começando a mergulhar naquilo que de fato vocês têm interesse de apresentar no final do curso, seja uma monografia, um artigo, um paper ou o próprio TCC. Então, isso eu quero esclarecer, porque talvez seja a dúvida de vocês, né? Se escolheram um tema que não é aderente, não é aquele que vocês gostariam, não tem problema nenhum. A amizade entre professor e aluno ficará a mesma, tá? Se tiver, eu digo a vocês que é um caminho bem melhor, né? Que aí vocês já vão construindo aquele tijolinho em cima do outro. Isso eu falei que poderia ser de um livro, né? Então, poxa vida, né? Nesse tempo que eu já estou passando na graduação, puxa, adorei esse livro aqui. Esse livro aqui pode me ajudar a construir conhecimento sobre o tema que me dá prazer. Vamos fazer sobre ele, não tem problema nenhum. Ah, não, professor, eu escolhi um artigo que eu vi na internet, que eu acho fantástico, o autor é legal, é um autor da área que eu quero escrever, né? O tema, mesmo não sendo o tema definitivo, é um tema provisório, mas esse artigo aqui eu achei legal. Pode? Pode. Uma revista científica, uma revista que vocês viram que é uma revista da área de vocês, que comenta sobre a área de vocês, sobre o tema de vocês, propriamente dito. Não é uma revista sensacionalista, é uma revista séria. Pode ser, professor? Pode, não tem problema nenhum. Mas vamos experimentar. Primeiro, fazer um resumo. E como eu disse a você, o resumo ele é mais livre, né? Onde você apenas faz uma compactação e traz ali as ideias principais. E depois, né, se esforçar um pouquinho mais de disciplina, e tentar construir uma resenha dentro daquelas características que nós conversamos, né? Então, são essas as informações, né, iniciais na construção desse texto, que vai gerar a vocês a primeira nota, chamada nota de atividade formativa de primeiro bimestre, que vai complementar ou vai somar com a nota da prova, né, do primeiro bimestre. Então, eu queria agora ouvir vocês e as dúvidas que ainda tiverem com relação a isso. Professor? Pois não. Sobre esse trabalho, então, a partir do tema, objetivo, até chegar é referente a um resumo de um livro, um artigo ou uma revista que a gente escolher.
tanto tema, objetivo geral, que é tudo em um trabalho só. É isso? Vocês estão construindo desde a letra A, você vê que a letra A, você não precisou fazer resumo de nada, concorda? É que é o tema que eu vou escolher. Isso. Objetivo geral, específico, problema de pesquisa. Foi só a partir da metodologia que eu comecei a, né, informar vocês que a necessidade de uma pesquisa. Professor, Oi. uma dúvida. Sobre aquele texto que nós formamos, isso é uma continuação já no caso que teria que ter o tema, o objetivo geral, os objetivos específicos, o problema da pesquisa, e aí nós construímos um texto. É o complemento daquele texto ou eu monto totalmente um outro texto com um livro, um artigo, algo assim? O tema, o objetivo geral. Não, isso aí é como se fosse vamos dizer assim, uma colcha de retalho. A gente está costurando pedaço por pedaço. Ah, entendi. Então é uma continuação daquele mesmo tema que nós já Isso. estávamos elaborando. Isso, não vamos descolar dele, não. Entendi. Eu até enviei para o senhor o nosso trabalho do grupo. Porém, nós somos até os objetivos específicos. Eu não sei qual ponto que estávamos, mas aí nós continuamos da onde aí dos objetivos específicos, o problema da pesquisa, a metodologia, e aí conseguimos fazer esse rascunho e a resenha para enviar? Isso, é isso aí. Perfeito. Agora eu entendi. Muito obrigada. É uma letra amarrada com a anterior. Esse trabalho poderia ter feito pode ser feito em grupo? Pode sim. Entendi. Como vocês já... eu vou né, confessar uma coisa, mas assim, como vocês já estão, vocês já são, né, grupos unidos que conversam e, enfim, né, já tem uma familiaridade, não tem problema nenhum, facilita o trabalho de todo mundo. Só um instante, só lembrando que existe diferença entre trabalho em grupo e trabalho em equipe, né? Sim. Professor, referente ao que a Mayra disse sobre esse texto que vocês já estavam formulando, eu não sei qual que é esse texto. Aí como que fica para mim fazer esse trabalho, então? Porque... Converse com seus pares, né? E tenta elaborar ou você ou, né, se coloque num grupo, o grupo vai te municiando de informações até você ter uma ideia geral. Aí fica a critério de vocês. Tá, ok. Aquelas dúvidas sobre resumo e resenha, consegui tirar? Ou melhor, esclarecer? Para mim esclareceu, professor. Muito obrigada. Não. Professor. Pois não. Quando você faz um resumo ou uma resenha... Pois não é. Isso. Está me ouvindo ou não? Estou sim. Em alto e bom som. Tá bom. Quando você faz um resumo, sim, uma resenha, eu tenho percebido que sempre cita alguns, por exemplo, aqui no livro fala Medeiros 2000 explica que o resumo, a apresentação sintética e seletiva de um texto. No nosso resumo, temos que também citar pessoas que fazem alguma análise do texto que nós estamos observando. Se não se colocar isso, não estaria correto esse resumo, essa resenha? Sim, isso é verdade. Se você desconsiderar, né, o autor que escreveu a frase que você vai manter no resumo, você está se apropriando de algo que não é seu, né? Então, é sempre bom citar o autor. Então, a minha pergunta é essa aqui. Eu estou fazendo uma avaliação de um texto, fiz uma interpretação e coloco essa interpretação, né, da minha forma, com minhas palavras, não é Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu teria, então, por obrigação, citar de onde que estou tirando esse entendimento, é isso? Isso você está falando como resenhista, correto? Porque correto. Quando eu interpreto, né, quando eu coloco com as minhas palavras, eu estou resenhando, não estou resumindo.
Ah, tá bom. É isso que essa é a dúvida que paira às vezes em algumas situações que a gente teria. A gente lê um texto e de um livro qualquer e você quer trazer isso para suas palavras, então seria uma. Resenha. Ah, tá. Aí não preciso citar, por exemplo, o entendimento que eu tive de quem eu estou pensando isso, é isso? Então, quando você resume, Hector, você está compactando informações, somente isso, correto? Correto, perfeito, professor. Ficou mais Você, claro agora. você pega lá 3, 4 páginas e transforma essas 4 páginas em uma só, mantendo a ideia principal e mantendo a titularidade de quem escreveu, correto? Correto. Quando você transforma isso para uma resenha, aí vem a interpretação, né? Sem utilizar o eu ou nós, né? Que eu deixei isso claro para vocês, que o texto ele é impessoal, né? E dei um exemplo, né? Qual foi o exemplo que eu dei, né? Vou repetir, né? Sobre o assunto A, B e C, né? Segundo fulano de tal, 2005, página 40, né? Ele aborda da seguinte forma. Então, você pode fazer uma interpretação sua ou pode colocar entre aspas aquilo que está escrito literalmente. Por outro lado, quando o assunto ele passa para um outro autor, este mesmo autor, ele contrasta as informações do anterior dizendo isso, isso, isso. Aí você também pode interpretar ou pode colocar também entre aspas. Aí eu estou fazendo uma resenha. Ok, professor, perfeito. Ficou bem mais claro agora e muito mais fácil de a gente fazer o nosso trabalho, né? Que a gente às vezes não consegue, talvez, entender perfeitamente a ideia, né? Mas ficou muito claro para mim, acredito que para o pessoal do meu grupo também. Às vezes, Hector, existe apenas a confusão do que é um do que é outro, né? Quando você tem ideia do que é um do que é outro, fica muito mais fácil. Porque na resenha, nós queremos ver a cara do aluno. Quando eu falo cara, no bom sentido, não é pejorativo, não, tá? Mas a gente quer ver o aluno ali dentro. Porque se ele não estiver ali dentro, o trabalho não é dele, é simplesmente uma reprodução de conhecimento. E a reprodução de conhecimento é resumo, não é resenha. Não sei se ficou mais claro agora. Ficou, Hector? E os demais, ficou mais esclarecido isso que a gente conversou, eu e Hector? Pode falar, Anderson, deixa. Ficou assim, professor, ficou assim, tá bem tranquilo. Nós estávamos fazendo essa atividade, na verdade, nós estamos fazendo ela num grupo, né? Tá. E quando chegou nesse ponto, nesse quesito aí, F, o que eu até sugeri e acabei questionando ao grupo? Falei, olha, vocês não preferem, nesse momento, cada um escolher um artigo, né, escolher um livro e fazer de forma individual? Porque nesse ponto, até fazer um resumo, bacana, um resumo você consegue realizá-lo de maneira que todos cheguem num consenso. Agora, quando você pensa em resenha, num grupo fica um pouco mais complicado. Eu acho que eu não consigo enxergar, professor, uma forma de transmitir em coletivo uma opinião, entende? Entendi. Eu coloquei isso, o pessoal também entendeu da mesma forma. Quer dizer, entendemos a partir disso, olha, vamos tentar fazer de maneira individual a partir desse F aqui, tendo como referência desde do tema até a metodologia que foi solicitado, mas nessa letra F, vamos tentar fazer
Tem dúvidas? Muitas. Um tema que nós escolhemos é um tema bem arisco, vou colocar assim, porque é complicado de você encontrar até em internet, né? E quando você encontra, não é bem científico, né? É mais bom senso do que é mais o senso comum do que um artigo científico, né? A complicação maior está nessa, professor. Tentarmos de maneira individual darmos prosseguimento àquilo que nós estávamos fazendo de maneira coletiva, entende? Mas o pessoal parece que está levando. Nós iríamos aguardar até esse final de semana, agora para tentar ver o que conseguiu fazer, um tentar auxiliar o outro, ver de que maneira isso seria possível, né? Mas eu acredito que está desenrolando. Eu consegui achar um artigo bacana aqui de uma revista de direito, estou tentando levar, estou aproveitando aí a dúvida, até a colocação do Hector, né, o que a Larissa perguntou, a Maiara, estou fazendo os meus rascunhos aqui para tentar depois fazer uma revisão geral para ver se não escapuliu-me nada aqui. Entendo, sim. Isso é natural, viu, Anderson? Isso aí acontece a partir do momento que você tem contato com a estrutura, aí fica mais fácil, né? A partir do momento que você experimenta pela primeira vez, como eu disse, né, é provisório, né? Se vocês entenderem que o tema pode ser levado para frente, apesar de um trabalho em grupo, né, e o TCC ele é individual, mas já é um caminho ganho aí pela frente, entendeu? Quer dizer, tendo a estrutura na mão, não se perde. Sim. Ajuda bastante já aqui. Já deu um bom impulso já no que eu estava imaginando para o TCC, já está auxiliando bastante. Então, só para complementar o raciocínio, é tão prazeroso quando a gente começa a sentir que o texto que a gente está construindo, as pesquisas que a gente faz, isso aí agrega valor, isso aí não tem preço que pague. Concordo. O senhor não chegou a escrever nenhum artigo sobre os princípios da solidariedade, direito civil? Eu dei uma pesquisada e não encontrei nada, né? O senhor não tem nada desse Não, sentido, né? artigo científico só na área de gestão de pessoas. Foi o que eu encontrei. Não dá para mudar o tema. Foi um que apresentei em João Pessoa, na Paraíba, num congresso, e o outro na Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui em São Paulo. Mas Então, tenho dois artigos que eu estou escrevendo já há 2 anos, fazendo pesquisa há 2 anos, né? Quero crer que em 2021 eu consiga publicar ele aí num congresso e pode ter certeza que eu vou compartilhar com vocês. maravilha, será de grande valia para nós, professor. Obrigado, Anderson. Mais alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho? Então eu queria, pois não, alguém ia falar? Não, só ia fazer uma sugestão, professor. Pergunta assim, ó. Posso liberar a prova? Você vai ver tudo ficando tudo pretinho aí do lado, todo mundo falando. Dia 20, às 14 horas, já estará a prova no ar, já, viu? Só para aqueles que ainda que não sabem, né? Nós vamos liberar a prova no dia 20, às 14 horas, e essa prova ficará até os dias 24, às 23h59, para vocês realizarem. E agora, só para dar uma ideia para vocês da estrutura das perguntas que eu vou colocar na prova, né, no próximo dia 20, tá? Então, eu construí uma pergunta, não sei se está legível para vocês. Vocês conseguem enxergar? Conseguem? Sim, conseguimos, professor. Melhorou. Então, dá uma lida aí. Como dizia meu pai, dá uma lidinha aí. E claro que essa pergunta eu tirei do livro, né?
Então, fica mais fácil de vocês até encontrarem o próprio texto completo e responder a pergunta, né, preenchendo essas lacunas aí. Vamos dar um chute aí na resposta? B? Já errei? Não, calma, guarda ela. B, já errei. Caramba, que derrotismo é esse, meu Deus? É o simulado de prova, já confiança. Alguém mais quer chutar? Letra E. Guarda a resposta aí. Posso divulgar a resposta? Pode, pode. Letra E. Falei que errei? Mas claro que, como eu disse a vocês, né, tem lá no livro, tudo bonitinho. E eu coloquei aí um feedback só para vocês terem ideia do porquê da resposta e a justificativa. Vou para a segunda pergunta. Olha lá. Alguém chuta? D. Guarda a resposta aí. Vamos para a resposta. Letra D de dado. E a terceira pergunta. Vou passar a resposta agora. Então, pessoal, essa é a estrutura das perguntas da prova, tá? Então, quero que vocês façam com bastante calma, conscientes de que estão respondendo corretamente. Aproveitem a pergunta, né, para conhecer, para poder aprender um pouquinho mais a respeito do conteúdo do livro. E, da minha parte, eu encerro por aqui a aula de hoje, né, desejando um ótimo final de noite para todos vocês, e nos encontramos aí no dia 28, né, que é a próxima aula, tá certo? Tá ótimo, professor. Obrigado, hein? Boa noite para o senhor também. Boa noite, pessoal. Avisem, por favor, os colegas que não entraram, que a semana que vem, obviamente por ser feriado, mas se fosse dia normal não haveria aula, tá bom? Então, até dia 28 e um beijo e um abraço para todos vocês. Tá bom, avisaremos sim, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite para todo mundo. Bom final de noite.
Ô, João. João.